Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 16 de junho, dia em que a igreja celebra a solenidade de Corpus Christi. Hoje, para a nossa meditação, eu quero pegar a segunda leitura da liturgia da solenidade de Corpus Christi, que é tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 ao 26, que diz assim: Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, celebramos hoje a solenidade de, Cor de Corpus Christi, né, que significa corpo de Cristo. É claro que essa solenidade teve uma origem, depois, inclusive, eu peço a você que na internet tem muito vídeo que conta, que narra toda a história que gerou o início dessa grande festa litúrgica de Corpus Christi, né? É, a partir de um padre que estava vivendo uma profunda crise de fé na Eucaristia, na presença real de Jesus Cristo. Veja, um padre num momento de crise de fé que não estava mais acreditando que era Jesus que estava presente ali, não acreditava mais na presença de Jesus, mas que se dirigiu à Itália, que foi a Roma e foi visitar os túmulos de Pedro e Paulo, querendo resgatar um pouco a sua fé diante da crise que ele estava enfrentando, mas foi numa celebração eucarística. Quando o padre celebrava a missa e na hora da consagração, quando o padre ergue a hóstia, aquela hóstia começa a sangrar e a gotejar no altar e no chão. Claro que isso causou um alvoroço, né, naquela região. O caso foi levado para o bispo, né, e foi um grande tumulto que aconteceu por conta desse milagre eucarístico. Só que, em paralelo a isso, uma irmã, ela tinha algumas experiências místicas com Nosso Senhor, e em uma das experiências místicas, Jesus pedia e revelava a esta irmã, Juliana, que queria que a igreja instituísse uma festa para o seu corpo e o seu sangue. É claro que quando a irmã procurou o bispo para conversar, foi rejeitada naquele primeiro momento, porque, claro, a igreja muito prudente, então não era porque uma irmã estava dizendo que Jesus estava pedindo que logo de cara tinha que acreditar, não. Precisava-se fazer todo um discernimento. Mas veja, depois as histórias foram se encontrando, porque se por um lado aquela irmã não estava sendo acreditada diante por conta das suas revelações místicas que teve, que Jesus pedia a ela que a igreja instituísse uma festa para o seu corpo e o seu sangue, mas veja, em paralelo, aquele padre que numa crise de fé, ele duvidou da presença real de Jesus na Eucaristia e a hóstia consagrada começou a gotejar sangue. Então, o Papa estava ali por perto, numa cidade vizinha, e depois de todo um processo, o próprio bispo, em procissão com todo o povo de Deus,
com o corporal. O corporal é aquele paninho que o padre coloca em cima do altar na hora do ofertório, né? Onde tem o cálice, é, 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 a patena e a hóstia. Então, primeiramente, o padre abre um paninhozinho quadrado, que aquele pano é o corporal, né? Então, o bispo leva em procissão aquele corporal ensanguentado, né? Claro, devidamente preparado, e vai em direção ao Papa, que se encontrava numa cidade vizinha, Papa Urbano, e vai com todo o povo de Deus na procissão. Ali já era uma procissão eucarística, ali já era uma procissão de Corpus Christi. E interessante que quando o Papa vê todo aquele povo e o bispo trazendo em suas mãos aquele corporal ensanguentado com a presença de Jesus, o Papa olha e diz: Corpus Christi. E a partir disso se dá início, né, a festa na igreja, porque depois o Papa pede para que São Tomás de Aquino ele possa preparar o ofício da festa. São Tomás de Aquino prepara, né, aí veio a criação daquele canto, né, tão sublime em sacramento, enfim. E depois a igreja institui a festa de Corpus Christi como nós a celebramos hoje, né? Por isso que hoje a gente celebra a Eucaristia e faz a procissão pelas ruas, manifestando publicamente a nossa fé no Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que a gente acredita na Eucaristia não é por conta desse milagre. Jesus já tinha falado no Evangelho. Nós estamos diante dessa segunda leitura de hoje, que inclusive é o texto mais antigo que fala sobre a Eucaristia. Paulo, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, é o texto mais antigo do Novo Testamento que fala sobre a instituição da Eucaristia. Então a gente crê na Eucaristia, não foi por esse milagre que aconteceu por conta daquele padre em crise de fé, que aquela celebrando a Eucaristia, que a hóstia começou a sangrar. A gente não crê por conta disso, a igreja já acreditava antes. Agora, é claro, muitos milagres eucarísticos já aconteceram. Em meio a grandes crises de fé do povo de Deus, né? Inclusive de sacerdotes, como foi esse caso. Mas nós não acreditamos na Eucaristia por conta desses milagres, mas pela própria revelação divina e pelas próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Peçamos hoje ao Senhor que possa renovar em nosso coração, em nossa alma, a fé na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele aumente em nós a fé, a confiança, a fé de que realmente é Ele que está ali presente e que nós possamos ser capazes de acolher essa revelação divina. Mas também peçamos ao Senhor um profundo amor à Santíssima Eucaristia. E para quê? Meu povo, quando se fala da Santa Missa, nós poderíamos aqui pensar um pouco, refletir. Como nós temos preparado a missa? Como nós temos preparado cada missa, cada Eucaristia? Você que faz parte da liturgia da palavra, que faz comentário da missa, você que proclama as leituras, você que é mistério do canto, que canta a liturgia, que canta a missa, como você tem demonstrado amor à Eucaristia? Que o Espírito Santo renove no nosso coração o amor profundo pelo Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.